Bom, gente, continuamos aqui com a parte de funções, a última parte, eu prometo, né? Já fizemos bastante coisa e a gente está perto do fim já desse assunto de funções, tá? Claro que fim das aulas, mas o interessante é que logo após que vocês continuem, né, estudando, fazendo os exercícios, tá? Que estão no livro do TAM ou então os exercícios da lista que estão no AVA, certo? Então, as partes da aula vão acabando, mas depois vocês vão continuando fazendo, definir uma corzinha aqui para o Excel, e vocês vão continuando fazendo pelo AVA, tá? Vamos começar agora com o que? Álgebra de funções. A gente já estudou funções, a gente começou a trabalhar com funções e agora a gente vai aprender um pouco sobre a álgebra dessas funções, tá? Olha só, a gente começa com uma definiçãozinha, tá? Uma partezinha matemática aqui que a gente vai definir. O que é o que são essas álgebras de funções, né? Que operações com funções a gente vai trabalhar aqui, tá? Bom, essas operações serão 4, tá? Serão a soma, a diferença e o produto, e depois também o quociente, certo? Então temos aqui a álgebra de funções. A definição é a seguinte: sejam f de funções com domínio A e B, respectivamente, tá? Então eu tenho uma função f com domínio A e uma função g com domínio B, tá? Então a soma f mais g, a diferença e o produto tem o domínio interseção de A com B, tá? Lembra, esse símbolo aqui significa interseção, ou seja, se você tem um conjunto A, que é o domínio, né? O domínio da função f, e tem um conjunto B, que é o domínio da função g, o domínio da função f mais g, f menos g, ou o produto das duas, tem que estar aqui dentro, tá? O A interseção B vai ser o domínio de f mais g, f menos g, ou f vezes g, tá? Por que não pode ser diferente disso aqui? Caso você pegue um elemento que esteja em A e não esteja em B, você não pode aplicar esse elemento na função, visto que a definição de soma é essa aqui. F mais g de x é igual a f de x mais g de x. Você vai somar função com função, certo? Bom, como a gente pode pensar no exemplo bem facilzinho aqui, né? Vamos tomar f igual a x ao quadrado, tá? E tomar g igual a x, por exemplo, tá? São duas funções diferentes, elas podem ser iguais, mas nesse caso são diferentes. E se você fizer a soma das duas, f de x mais g de x, você vai ter x ao quadrado mais x, certo? E f de x mais g de x é a f mais g, a função soma de f mais g de x, certo? É assim que você faz essa continha. Tranquilo, muito fácil, basta somar as funções, certo? A diferença, mesma coisa, só que a operação de subtração. Você vai fazer a diferença entre as duas funções. Então, no caso aqui, se a gente for pegar a mesma, pode pegar a mesma função, né? Vamos pegar f. Ops, desculpa que eu apertei o botão errado. Deixa eu só pegar aqui a borrachinha. Deixa eu criar aqui. Se eu tomar a minha f como sendo a minha f de x, né? Sendo x ao quadrado e minha g de x sendo x, mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente, tá? Botei f aqui, mas é de x, tá? F de x e g de x. Caso você faça a subtração agora, a diferença, você vai ter f, f menos g de x, sendo f de x menos g de x, ou seja, x ao quadrado, ficou feio, x ao quadrado menos x, tá? Então, é assim que a gente faz a continha também. É bem tranquilo, né? Você pode ver que é bem de boa. Tá? Então, subtração e soma de funções tá claro, tá? Não tem dificuldade. É interessante a gente observar a questão de soma, principalmente de diferença quando a gente trata de gráficos, tá? Por exemplo, Deixa eu
Vou apagar isso aqui rapidinho. Mas se você tiver, por exemplo, um gráfico, vou fazer bem rápido um gráfico aqui, tá? Você tem duas funções, uma função f aqui e uma função g aqui. A diferença das duas é ponto a ponto essa distância, tá? Então esse aqui é o f menos g. Essa seria a diferença das duas funções, ponto a ponto. Então, a função diferença, na verdade, você está calculando os valores que ponto a ponto geram essa distância. Tá? Então aqui você tem um valor de x qualquer. Quando você calcula essa diferença aqui, você está calculando uma função que vai te dar esse resultado, esse tamanho em função de x. É claro que se por acaso a sua função f estiver abaixo de g, vai ser negativo. Tá? Então você pode pensar na distância propriamente dita como o módulo dessa diferença, tá? Apenas os valores positivos, tá? Pensando em distância mesmo. Mas aqui você vai pensar, quando você olha para esse tipo de estrutura, você está pensando nessa distância de fato entre as duas curvas. Tá bom? Em questão de soma, seria esse ponto aqui mais esse ponto. Então, é a mesma ideia. Olhar para o gráfico facilita durante o entendimento dessa questão algébrica. Por fim, temos o produto. Tá? O produto de funções. E desculpa que eu cometi um pequeno erro aqui. Eu vou corrigir ao vivo, tá? Para mostrar que aqui a gente faz ao vivo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu confundi, botei mais na hora de digitar, mas seria produto, tá? F vezes G é igual de x, né? É igual a f de x vezes g de x, tá? Então, quando você tem o produto de duas funções, você está fazendo também o produto das funções em separado. Quando a gente estava tratando, por exemplo, daquelas funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x, a gente estava fazendo as operações de maneira simples e agora a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Para fazer a operação de produto, a gente vai tomar f vezes g de x. A multiplicação pela nossa definição é f de x vezes g de x. Portanto, vai ser x ao quadrado vezes x. Ou seja, quando a gente está multiplicando elementos de potências diferentes, mas de mesma base, a gente mantém a base e somos os expoentes. Né? 2 mais 1, 3. Então, a função f vezes g é a função x ao cubo. Tá? Então, como eu fiz anteriormente, é a mesma ideia. Agora, a gente tem o quociente. O quociente f de g, f por g, tá vendo aqui, ó? De f por g, passou um caminhão, é uma função que o domínio é a interseção dos dois, novamente, tá? Excluindo todos os pontos de x, tais que g de x igual a zero. Tá? Aqui também tem um errinho, desculpa novamente também, aqui deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de entender. Aí. Por que a gente exclui o fato de g de x ser zero? Né? É fácil de pensar, né? Porque se g de x é zero num ponto, a gente vai ter um zero lá embaixo, lá no denominador. E lembra que quando a gente falou nas aulas anteriores, e também já foi falado nas outras videoaulas, que a gente não pode ter divisão por zero. Então, não poder ter divisão por zero nos números naturais, nos números racionais, nos números reais. Também se aplica às funções, porque uma função, assim que ela for aplicada num valor, ela vai virar um número real, no nosso caso, que a gente está trabalhando com domínio e contradomínio real. Portanto, é super importante que a gente exclua os casos onde esse x dê zero, certo? É super importante mesmo, a gente tem que correr atrás de evitar isso. Tá? E é por isso que a maioria dos exercícios que pedem para que a gente encontre o domínio desse tipo de função, o truque está justamente em encontrar quais são os valores onde embaixo a gente tem zero, certo? Para evitar esses problemas. Então, aqui em cima não faz diferença se uma função ou outra dá zero, porque se você está multiplicando por zero, aqui voltou, né? Se você está multiplicando por zero, o valor é zero e não tem problema em dar zero. Se você está somando por zero, você mantém o mesmo problema, desculpa, você mantém o mesmo valor, assim como na diferença você mantém o mesmo valor. Então você só tem problema em trabalhar com zero quando você está tratando de divisão.
tá? E o quociente de duas funções é nada mais nada menos que uma divisão de funções, tá? Tem algum problema no tipo de função? Não, não tem. Você pode trabalhar isso com qualquer função, desde que não seja a função identicamente nula, né? Não seja a função f de x igual a zero, que dá zero para qualquer. Vamos partir para um exercício, agora que a gente aprendeu como funciona a álgebra das funções, a gente pode fazer um exercício simples. Vamos fazer as operações descritas acima com essas funções aqui, ó. F de x igual a raiz de x mais 1 e g de x igual a 2x mais 1. Tá? Aqui, novamente, eu cometi um erro. Vale lembrar também que se por acaso algum erro passou despercebido, você pode avisar aí nos comentários que a gente vai fazer uma erratinha, tá? Para que outras pessoas não se confundam. Então, caso você encontre algum erro, por favor, avise-nos para ficar mais fácil a correção deles, tá? Vamos lá, vamos começar com a soma, tá? A soma. Novamente, você tem a função soma f de g, f mais g de x, ela é a f de x mais a g de x, certo? Isso aqui é igual a raiz de x mais 1 mais 2x mais 1. Então, é raiz de x mais 1 mais 2x mais 1. Se o problema... Vamos deixar para o final, mas eu ia dizer, se o problema pedir para você encontrar o domínio, bom, aí a gente vai fazer uma continha aqui para encontrar o domínio para cada uma das funções. Vou até separar aqui um espaço para a gente calcular o domínio aqui nessa direita, tá bom? Subtração ou diferença. Mesma coisa, f menos g de x é f de x menos g de x igual, vai ser f de x, no caso aqui, raiz de x mais 1 menos 2x mais 1, que dá menos 2x menos 1. Por quê? Porque o menos antes da função, no caso antes do parênteses, que a gente teria aqui, a gente teria uma inversão dos sinais. Tá? Só uma diferença. O produto ou multiplicação, tá? F vezes g de x é o quê? É f de x, no caso, raiz de x mais 1, vezes 2x mais 1. Se você aplicar a propriedade distributiva aqui, você vai ter 2x raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 1. Tá? Tá errado isso aqui? Não, não tá errado. Tá? Isso aqui é um jeito de escrever, essa parte da esquerda é um jeito de escrever, e a parte da direita é outro jeito de escrever. Tá? São jeitos de escrever, mas significam a mesma coisa. E eu peço desculpas também por estar subindo. A mesinha aqui não está me ajudando muito. Mas enfim. E o quociente? A gente vai fazer a divisão das duas. Tá? Então, o quociente de f por g em x é f de x sobre g de x. Ou seja, é raiz de x mais 1 sobre 2x mais 1. E terminamos aqui a nossa parte de encontrar os resultados das nossas operações algébricas nas funções. Agora, e os domínios? Bom, vamos analisar algumas coisas. A primeira função, que é a função soma, ela tem uma peculiaridade, na verdade não só a primeira, mas todas as funções têm uma peculiaridade de ter uma função raiz quadrada dentro. E nós sabemos que a raiz quadrada só admite valores positivos dentro da raiz. Então, observe que existe, na verdade, não só para soma, mas existe para todas essas funções uma limitação já no domínio para todo mundo. Porque observe que x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, concorda? Porque se ele for menor que zero, você vai ter um resultado de número negativo nos números reais, o que é um problemão. Então a gente vai dizer que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 1. Tá?
Se o x for maior ou igual a menos 1, está valendo. Agora, observe aqui. Então, isso aqui, no caso, é para a nossa função f. Tá? Agora, observe que para a função g, tanto faz quem seja o domínio. Tá? Qualquer número real, a função g existe. Então, quando a gente faz a interseção de a com b, você vai ter qualquer número real, no caso do b, intersectado com qualquer número real maior ou igual a menos 1. Então, você vai ter esse conjunto, tá? Até mais infinito, intersectado com os números reais. Concorda? Agora, quem é esse conjunto? Qualquer coisa intersectada com os números reais, se essa coisa está nos números reais, como é nesse caso, é o que é o próprio conjunto, do menos 1 até o mais infinito. Então, o domínio tanto da soma, da diferença e do produto, então isso aqui é o domínio de quem? Da soma, da diferença e do produto. Tá? O domínio dessas três funções é esse domínio aqui, que é legal. Agora, no caso do quociente, tem mais um porém. Além da gente só poder ter os números de menos 1 até mais infinito, a gente também embaixo não pode ter zero. Então a gente precisa encontrar aqui, no caso do quociente, qual é o valor de x onde 2x mais 1 é zero. Então vamos lá. G de x igual a zero implica que 2x mais 1 é igual a zero. Ou seja, se a gente subtrair 1 dos dois lados, 2x é igual a menos 1, ou seja, x é igual a menos meio. Agora observe que se o x é menos meio, ele está aqui dentro. Tá? O x igual a menos meio, ele está aqui, ó, porque ele é um número maior do que menos 1. Certo? Porque você tem o menos 1 e tem o 0. Então, entre os dois, tem o menos meio, que é o menos 0,5. Ou seja, é um número maior do que o menos 1. Portanto, eu preciso de todos esses valores, menos esse cara aqui. Então, só para escrever aqui, para caber e ficar bonitinho, qual é o domínio desse cara aqui? Qual é o domínio do quociente? É o seguinte, o domínio do quociente você pode escrever de duas maneiras. A primeira maneira é essa maneira aqui, são todos esses caras aqui, menos o menos meio, tá? Ou você pode escrever desse jeito, é do menos 1 até o menos meio, aberto, unido com aberto de menos meio até mais infinito. Significa que eu estou chegando do menos 1 até o menos meio, parei, não encosto no menos meio, deixa ele lá, mas todo mundo antes, todo mundo depois dele eu vou usar. Tá? Então essas são duas maneiras de escrever o domínio da função quociente de f de g. Certo? Deu para entender essa parte? Eu espero que sim. Vamos continuar. Para mais um exemplo, olha só, suponha que um fabricante de filtros d'água tem um custo mensal fixo de R$10.000, tá? E um custo variável dessa função aqui. Essa função aqui é o custo variável. E o custo fixo é de R$10.000. Certo? Onde x, ou seja, x, esse x aqui da função, esse x aqui também, tá? Esse aqui é um x menor, que também está grande. Vamos resolver aqui logo. Onde o x é o número de filtros fabricados por mês. Então, a quantidade de filtros fabricados por mês é esse x. Então, vai de 0 até 40.000. A gente quer determinar a função C, que dá o custo total da fabricante na fabricação de X filtros. Tá? Quanto que ela gasta no total para produzir X filtros? Bom, olha só. Eu quero o custo total e eu sei que existe um custo fixo, certo? E existe um custo variável. O variável dependendo de quanto se produz. E como eu quero saber só o custo total, eu não quero saber nessa questão aqui de quanto é o lucro, eu posso simplesmente somar os dois, concorda? Porque se eu somar o custo fixo com o custo variável, eu vou ter o custo total. Então, olha lá, o custo total é o custo fixo mais o custo variável. Só que o custo variável está em função de x. Vou até chamar essa função aqui de CV, tá? Custo variável em função de x.
Então, o meu custo total é isso aqui, ó, é custo fixo mais o custo variável. Isso aqui era para ser um V, mas saiu um N. Então, custo variável em função de x, certo? Então, qual vai ser o meu custo total? Custo total vai ser o custo fixo de 10 mil reais, ou seja, eu vou gastar 10 mil reais independente de quantos filtros eu fabrique, mais essa quantidade aqui, ou seja, menos 0,0000001 x ao quadrado, vezes x ao quadrado, mais 10x. Tá? Essa aqui é o custo fixo por mês. Ou seja, se a gente for escrever, né, do jeitinho correto, fica menos 0,0001 vezes x ao quadrado mais 10x mais 10 mil. Então, a quantidade de... o custo que eu consigo é isso aqui. Uma questãozinha fácil, tá? Perguntando que está relacionada aí, na verdade, à soma de funções. A gente pode tirar mais uma pergunta extra daqui, é que se eu vendo cada filtro por... vou chutar um valor, tá? Por 50 reais, quanto é a minha renda? Por reais aqui, 50. Quanto eu tenho, qual é o meu lucro, né? Ou prejuízo? Vou chamar de o meu lucro, tá? Se eu vendo cada filtro por 50 reais, quanto é o lucro? É o lucro baseado em X. Ou seja, quanto vai ser meu lucro se eu vender cada filtro por 50? Lucro é quanto que eu ganho menos quanto custou, certo? Lucro é quanto eu ganhei, no caso eu vou chamar de receita, né? Menos quanto custou, que eu vou chamar de CT, custo total. Agora, qual é a minha receita nesse caso? É 50, que é o custo fixo, é o quanto que eu recebo, vezes X, que é quanto que eu recebo, quanto que eu vou receber, multiplicado pela quantidade que eu vender. Então, se eu vendi 1, eu vou ganhar 50 reais, se eu vendi 2, eu vou ganhar 100 reais e por aí vai. Portanto, minha receita aqui vai ser 50 vezes a quantidade que eu vender, que é X, menos a minha função CT que está aqui em cima, menos 0,0001x ao quadrado, mais 10x, mais 1000. 10 mil, na verdade, né? 10 mil. Portanto, isso aqui vai ser igual, a gente pode mudar os sinais, né? Vai ficar 0,0001x ao quadrado, 50x menos 10x mais 40x menos 10 mil. Tá? Então, essa aqui seria a minha função lucro, se eu vender 50. E aí, se você quiser vender para outros valores, você pode alterar esses valores aqui nesses 50. Tá? Então, aqui é também um exemplo de fazer essa brincadeira com as funções de somar e de subtrair. Bom, a próxima operação que a gente define com função é uma operação chamada de operação de composição. Qual que é a importância e o interesse de trabalhar com composição de função? É justamente você conseguir criar novas funções a partir de funções já conhecidas. Então você tem funções pré-estabelecidas, tá? No caso, vamos dizer que você tenha duas funções, e você pode, a partir dessas duas funções, criar mais funções diferentes, fazendo esse tipo de operação, chamada operação de composição. Então vamos para a definição, que está aqui bonitinha, deixa eu ver. Okay. Sejam f e g duas funções, tá? Quando a gente fala que f e g são duas funções, a gente já está dizendo que elas têm domínio e tal, tudo certinho, tá? Não precisa toda hora ter que escrever, seja f uma função de r em r, variável x. Se a gente está tratando já nesse universo de funções com domínio real, subentende-se que quando eu não cito um domínio, ele já seja o domínio dos números reais, ok? Vamos lá, sejam f e g duas funções, então a composição de g e f é a função g, bola f, tá? Isso aqui significa g, lê-se bola,
G bola F, ou seja, composição de G em F, tá? Que é definida por isso aqui, ó. G bola F de X é G de F de X. Mas peraí que eu não entendi. Bom, antes de tentar explicar do jeito mais lúdico, vamos nos ater que o domínio do G bola F é o conjunto de todos os X no domínio de F, onde F de X é o domínio de G. Bom, parece um pouco confuso, mas com uma máquina vai ficar mais fácil de entender. Olha só. Imagina que eu tenha um valor x, certo? Eu tenho um valor x que está no universo chamado domínio de f. Domínio de f. Está o valor x. Meu valor x está no domínio de f significa que eu posso aplicar ele a regra, a função f. Ó, eu posso pegar minha função f e transformar o meu x em f de x. Concorda? Porque já que ele está no meu domínio, eu posso. Agora imagine que o seu f de x, depois de já transformado, depois de já ter caído no contradomínio, depois de já ter se tornado um número real, ele está num outro universo, chamado domínio de g. Se o meu f de x está no meu domínio de g, eu posso aplicar g. E aí eu vou ter a g de f de x. Entende qual é o processo de composição de funções? Você começa com a sua variável no domínio da função que vai ser a primeira. Né? Nesse caso, a primeira é a de dentro. A gente aplica essa função nesse resultado, nesse valor da minha variável, e encontrei um resultado da função no ponto, né? Na variável. Por quê? Porque ela está no meu domínio, então eu posso fazer isso. Agora, se por acaso esse ponto já aplicado pela função f está no domínio de g, que é uma outra função, se isso acontecer, opa, então eu posso aplicar g em f de x. Olha que legal. E eu vou acabar tendo aqui o g de f de x. Entende como funciona a questão da função inversa? Da função composta? Você começa fazendo uma função, trabalhando com uma função em cima de uma variável, e depois você trabalha com uma outra função em cima dessa função já trabalhada. Por quê? Porque você pode falar, mas aqui você pensa no domínio de G como um número real, mas isso aqui não é função. Mas lembre-se que isso aqui já é um número real, tá? O f de x é um número real porque a gente está pensando em f como uma função que leva números reais em números reais. Então, o f em si pode ser a função em si, pode ser a estrutura de função. Agora, o f de x é um número real. Certo? Peguei meu g, peguei esse cara aqui dentro, levei para o g de f de x. Tá? Então, a função composta é trabalhar com esse tipo de mecanismo, tá? Essa máquina. Para ficar mais fixado ainda, a gente vai para o exercício de composição de funções. Que a gente tem duas funções, né? Uma f que é x ao quadrado mais 1 e a g de x que é a raiz de x mais 1. E ele pede aqui, né, no caso do exercício, para calcular g bola f e f bola g. Vamos começar com g bola f. G bola f é quem? É g de f de x. Olha a dica aqui, ó. G de f de x, você vai ter que trocar o f de x por quem está aqui, ó. Olha como vai ficar mais fácil. Vai ficar g de x ao quadrado menos 1. Agora, pensa que x ao quadrado menos 1 já é um número real. Você pode, na sua cabeça, trocar isso aqui, sei lá, por y. Trabalhar como se fosse um g de y, concorda? Se você trabalha como g de y, não fica mais fácil? Que é só escrever raiz de y mais 1? Bom, se é só escrever raiz de y mais 1, eu chamei x ao quadrado menos 1 de y, eu posso só trocar aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 mais 1. Pronto, encontrei a minha composta. Certo? E qual que é o domínio dessa função composta? Bom, você precisa que, basicamente, que esse cara você precisa que, primeiramente, a função f exista nesses pontos, o que é plausível, tá? Porque é uma função que existe em qualquer ponto, não tem problema nenhum aqui. E você precisa que, como ela está dentro da raiz quadrada, que x ao quadrado menos 1 seja um número real. E para encontrar o x ao quadrado menos 1 ser um número real, positivo, desculpa, x ao quadrado menos 1 ser um número real positivo, você só precisa que x ao quadrado menos 1 seja maior ou igual a zero. Tá? Quando a gente for aqui em cima, x ao quadrado menos 1 é maior ou igual a zero, a gente soma os dois lados de que x ao quadrado é maior ou igual a 1. Portanto, ou você vai ter que o x é maior ou igual a 1, ou x é menor ou igual a menos 1. Concorda?
Se eu pegar, por exemplo, menos 2 ao quadrado é 4. Ele é maior ou igual a 1. Então, valeu. Portanto, esse aqui seria o domínio da minha função, tá? Então, onde isso aqui vale. Qualquer valor disso aqui vai valer nos dois. Eu não posso pegar diferente, porque, por exemplo, o 0 aqui vai dar menos 1, mas o g de menos 1 não existe. Portanto, domínio de G bola F são todos os números reais de menos infinito até o menos 1. Então, a gente pode escrever assim, menos infinito até menos 1, fechado, certo? Unido com o aberto, fechado também, de 1 até o mais infinito. Ok? E no caso de f bola g, vai ficar menorzinho aqui, porque eu não vou usar esse esquema de substituir por y, porque eu espero que você já tenha captado a mensagem, né? É o f de g de x. E g de x é raiz de x mais 1. Então é f de raiz de x mais 1. Agora, eu só preciso trocar esse cara aqui dentro desse x. Então esse aqui vai ficar raiz de x mais 1 ao quadrado menos 1. Certo? Eu posso abrir? Pode, mas é com você, né, cara? Se você quiser abrir, a gente pode. Vai ficar raiz de x ao quadrado, vamos usar aqui o produto notável, né? O quadrado do primeiro que é x apenas, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, mais 2 raiz de x, mais o quadrado do segundo, tá? Que no caso é 1, menos 1, 0. Então vai ficar x mais 2 raiz de x, certo? E qual que é o domínio desse cara? O domínio de f bola g são todos os valores onde isso aqui existe. Você percebe que o x tem que ser positivo, porque se o x for negativo, você vai ter uma raiz quadrada do número negativo, e isso eu já cansei de falar que não pode. Portanto, o domínio de f bola g vai ser qualquer número real positivo. A gente pode anotar assim, ó, reais com maisinho, certo? Reais com maisinho quer dizer que são qualquer número real que seja positivo que está valendo para nós, ok? Entendido como funciona a composição de funções? Façam os exercícios que estão no livro, tá? Não percam tempo, façam, que tem muitos e dá para exercitar e não é difícil, tá? Não é difícil. Por fim, a gente tem dois tipos de caracterização de funções aqui. Na verdade, a função 3, que estão relacionadas a esse tipo de função, chamada função polinomial, tá? Que não tem muito a trabalhar não, é mais uma explicação mesmo para que vocês tenham tido um contato prévio, né, para não acabar chegando num ponto onde você precisa conhecer essas estruturas e vocês acabam não conhecendo. Então a gente tem aqui as funções, chamadas funções polinomiais. Tá? A função polinomial de grau n é uma função que tem essa forma aqui. Ó. F de x é uma constante, inteiro não negativo, inteiro não negativo, x elevado a n. Inteiro negativo, x elevado a n. Oh, desculpa, vou começar de novo. Bom, a função polinomial tem esse estilo aqui, onde o an é uma constante real, um número real qualquer, e o n é um número inteiro não negativo. Tá? Então, ó, número real, x elevado ao inteiro. Mais, pode ser mais, pode ser menos. Né? Enfim, esse cara é uma constante qualquer, até chegar no x até o zero. Então você vai ter esse tipo de estrutura. Tá? Você pode conhecer essa estrutura de uma funçãozinha comum, chamada f de x, igual a, por exemplo, 3x mais 1. Lembra isso aqui? É chamada função linear. Função linear. Você conhece a função linear. Você já viu a função linear. Ela tem o gráfico dela é uma reta. Né? Você já estudou e tal. Tem angulação constante. Você lembra de ter visto isso, não lembra? Pois é. A função linear é uma função polinomial de grau n. Qual é o grau n no meu caso? Qual é o maior expoente de x aqui? É 1. Né? Então, uma função linear ou uma função polinomial de grau 1. Bom, muita gente, quando estuda essa parte, tende a chamar essas funções de funções do primeiro grau. Mas a gente, às vezes, tenta conscientizar que chamar de função do primeiro grau é um erro, que a gente não percebe, mas porque função não tem grau. Tá? Você não pode você não pode dizer que uma função tem grau 1, sendo que você não consegue estabelecer uma mesma regra para calcular o grau de outras funções. Você olha para essa função e fala, é uma função do primeiro grau. Aí eu posso te perguntar, tá, e qual é o grau do seno, por exemplo?
Você sabe dizer qual é o grau do seno? Você pode falar, mas eu posso criar... Tudo bem, você pode procurar algum tipo de classificação. Mas não faz sentido chamar essa função de função do primeiro grau, porque não existe grau em função. Tá? Ela é uma função polinomial de grau 1, ou função polinomial do primeiro grau. Está dizendo que o polinômio que determina essa função tem grau 1. Tá? Mesma coisa para funções aqui no caso, que se chama de funções quadráticas, que são essas funções desse estilo aqui, ó, x ao quadrado mais 1x mais 5. Isso aqui é uma função chamada função quadrática. Função quadrática, também se lembra de conhecer, né? 3x quadrado, você fala, a fórmula de Bhaskara para achar os zeros. Sim, é exatamente essa mesmo. Função quadrática é a função polinomial, no caso aqui de degrau 2, tá? Quando a gente pensa aqui em cima. Então, a função polinomial de grau 2, o 3x quadrado mais 1x mais 5. Se for um cubo aqui, se for 3, é a função cúbica, ou função polinomial de grau 3. Entendido? Esse aqui é um tipo de função que é interessante a gente conhecer, porque os exemplos que a gente acaba vendo delas são muitos, tá? Muito mesmo. Bom, assim que a gente conheceu as funções polinomiais, a gente pode conhecer as funções racionais. Uma função racional é uma função quociente, f, g, de x, só que tanto f quanto g são funções polinomiais. Funções polinomiais. Sim. Se eu pegar tanto f quanto g, polinomiais, a gente tem uma função racional. Exemplos de funções racionais. Olha só. Tem vários. Diz aí, qualquer dois polinômios. Você pode pensar no 2x ao quadrado mais 5. E no 3x mais 8. Isso é uma função polinomial. Tá? Se eu chamar ela aqui, sei lá, de f de x. F de x, isso aqui, desculpa, é uma função racional, não função polinomial. Se eu pegar essa função g de x aqui, igual a 7x à oitava mais 3x ao cubo, sobre 5x à quinta mais 2x ao quadrado. É uma função racional. Tá? São duas funções polinomiais sendo utilizadas como, né, no caso de numerador e denominador, tá? do nosso quociente de funções que já foi definido lá no início da aula. Tá bom? Então esse tipo aqui é chamada função racional e ela tem esse nome justamente por ser essa razãozinha de polinômios. Bom, para terminar, existe um outro tipo de funções, tá? que são chamadas funções potência. Tá? Você pode já estar pensando, mas e o logaritmo, a função exponencial? Essas funções são mais estudadas mais a fundo quando se trata de estudar cálculo, tá? Porque a origem dessas funções está intrinsecamente ligada com o cálculo. Tá? A função logarítmica, a função exponencial, são funções que estão relacionadas ao estudo do cálculo, estudo de limites, derivadas, estudo de integrais. Então, não faz sentido para a gente introduzir ela agora, sendo que você só vai entender de fato o que se trata as funções logarítmicas exponenciais quando você chegar mais para frente. Então, último aqui, só para ficar claro, para não dizer que não foi dito, as funções potência. Tá? Função potência. Quem são as funções potência? A função potência é qualquer função dessa forma aqui, ó, f de x, x elevado a r. Tá? Se você tem uma função f de x que é igual a x elevado a r, e esse r é um número real qualquer, tá? Isso é uma chamada função potência. Vou dizer aqui, o r ele é um real qualquer. Exemplos de função potência. Opa. Você viu uma função potência há pouco tempo. F de x é igual a raiz quadrada de x. Mas como assim? Quem é um número real qualquer? Lembrem, gente, que raiz quadrada é a potência a 1 sobre 2. Então, se você colocar f de x igual a x elevado a 1 sobre 2, você está escrevendo a mesma coisa que está escrito aqui em cima.
Lembra? Mas como é que eu vou lembrar disso, cara? Não faço ideia. Bom, uma dica para lembrar que você vai anotar escondido e não vai contar para ninguém. Ó. Se você sabe que raiz quadrada ao quadrado é o próprio número, quem é que tem que estar aqui elevado para que a potência a 2 seja o próprio número de dentro? Bom, lembra que potência uma potência multiplica as duas. Né? Então diga que x está elevado a 1y, que eu não sei, é um número qualquer. Eu estou elevando a 2. Isso aqui está dando x elevado a 1. Então olha só, y vezes x, 2 vezes y, desculpa, y vezes 2 é 1. Que é se tem duas coisas iguais com a mesma base, e a gente tem a mesma base, então as potências têm que ser a mesma, né? Então meu y tem que ser 1 sobre 2. Olha como é fácil de lembrar. É fácil de deduzir, certo? Então a gente conseguiu encontrar aqui o motivo interessante, o motivo plausível, né? Por assim dizer, da raiz quadrada de cx elevado a meio, certo? Então esse aqui é o tipo de função chamada função potência, e aí você pode e deve nos próximos exercícios que estão no livro ou estão também na lista, trabalhar com essas coisas, fazer composição de funções potências com funções polinomiais, fazer soma e subtração dessas funções, trabalhar com esse tipo de operação para que você fique mais acostumado a trabalhar com esse tipo de linguagem. A gente sabe que matemática não é um bicho de sete cabeças, mas não é também algo 100% simples que você só precisa ler que vai aprender. Você tem que sentar e tem que fazer as coisas, tá? Existem videoaulas cobrindo boa parte dos assuntos introdutórios aqui no canal, sobre os assuntos introdutórios à matemática, né? Sobre esse pré-cálculo gigante que a gente está desenvolvendo, a gente está preparando. Se você tem alguma dúvida, não deixa de entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar sanar essa dúvida o mais rápido possível. Para quem faz parte das turmas que tem acesso ao AVA da UFES, com o nosso banco de questões elaborado por nós, lá no banco de questões existem muitos exercícios sobre funções, todos eles com respostas, tá? Eu inclusive fiz as respostas das questões de função. Então se você encontrar um erro também você pode entrar em contato, mas não deixem de continuar a estudar esses assuntos, tá? A gente não tem muito tempo para fazer o que a gente quer, estão sendo coisas muito superficiais, infelizmente, tá? Se a gente pudesse, a gente faria coisas bem maiores, mas infelizmente a gente precisa ser superficial muito por conta do tempo. Então, é isso. Não deixem de prestar atenção nos detalhes. Se encontrou algum erro, entre em contato com a gente. Se você tem alguma dúvida também, tá? Continue acessando. O livro que a gente usa é o livro do TAM, tá? Para ser mais exato, o nome do livro é Matemática Aplicada à Administração e Economia, certo? É um livro bem legal para quem está cursando tá fazendo esses cursos, né? Um curso de administração de economia que tem uma linguagem mais atrativa para o público, né, desses cursos. Não é uma linguagem muito pesada que acaba afastando as pessoas. Então, fui chato, mas é isso. Obrigado por ter assistido.